REC. Pessoal, REC pra mim é um exemplo de um filme de terror que chafurda em clichês, mas que executa cada um deles muito bem, amarrando cada um deles. Não apenas que eles funcionem individualmente, mas que juntos acabem criando coisas totalmente novas. E é isso que eu quero comentar hoje, usando o filme REC como exemplo para que vocês entendam o que eu quero dizer. Então, se você ficou curioso para saber a minha opinião sobre esse filme e os recursos que esse filme utiliza, fica aí comigo que eu vou comentar tudinho depois da vinhetinha. REC é um filme de zumbi, também dá pra ver que eu gosto muito de filmes de terror, principalmente envolvendo zumbis. Eles usaram um recurso que eu gosto muito também, que é aquela ideia do e se tal coisa acontecesse. No caso do filme REC, foi e se o vírus da raiva começasse a infectar seres humanos, que foi mais ou menos a mesma coisa que o jogo The Last of Us fez com o fungo Cordyceps. Tanto a raiva quanto o fungo foram utilizados na história para poder transformar humanos em zumbis. E tanto REC quanto The Last of Us fizeram isso de uma forma muito boa. E eu, assim, isso me inspira bastante na hora que eu fico pirando em certas histórias, principalmente quando eu vou mestrar RPG. Eu acabo usando muito o recurso e se jogar a minha criatividade lá para cima, né? E se's muito famosos como e se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, e se a União Soviética tivesse ganhado a corrida espacial, mesmo com o pé no chão, na nossa realidade, entre aspas, no nosso universo, criar uma história paralela onde um determinado acontecimento, ao invés de acontecer de uma forma, acontecesse de outra, né? E esse recurso foi usado em REC para que os zumbis fossem criados, né? Então, os zumbis são criados não com um vírus criado assim do nada, como em Resident Evil, em The Walking Dead e Guerra Mundial Z, mas um vírus que tem na vida real se por um acaso ele pulasse de mamíferos como cachorros, gatos, morcegos e pulassem para seres humanos. O filme ele é no formato found footage, né, que ganhou muito sucesso esse formato depois do filme Bruxa de Blair, e é muito utilizado em filmes de terror. Eu fico imaginando se alguém tem a capacidade de criar um found footage com um gênero que não seja terror. E se existir, deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de assistir para saber como esse recurso foi utilizado em outro gênero cinematográfico. Mas o found footage, cara, depois que ele virou moda, eu achei poucos filmes que realmente aproveitassem esse recurso dentro da narrativa de uma forma imersiva, convincente, né? Crível, ao contrário de outros filmes que colocam o found footage lá e você não entende o porquê que as pessoas estão gravando. Um grande exemplo disso é o quarto filme do Atividade Paranormal, que apesar de eu não odiar o filme da mesma forma que as pessoas costumam odiar, eu confesso que aquelas pessoas utilizando as câmeras, os computadores, levando essas coisas tudo para lá e para cá para que tudo seja gravado, eu confesso que não me convenceu. Eu achei que forçaram a barra para fazer a mecânica do filme funcionar. Só que em REC tudo faz sentido, porque no começo do filme são dois jornalistas que estão acompanhando o dia a dia de um grupo de bombeiros. Em um determinado momento eles são chamados até um conjunto de apartamentos para que seja atendido uma ocorrência. Pelo fato deles estarem lá fazendo a matéria, justifica totalmente o porquê que eles estão filmando tudo. E como as coisas escalam de uma forma bem convincente, e lógico que repórteres iriam querer cobrir tudo, né, porque seria um baita de um furo, né, como dizem por aí, não é forçado e sim, tá muito bem amarrado, é uma ótima execução. Basicamente, tudo que eu falei são elementos da própria premissa, né? Onde são pessoas que estão tentando sobreviver a um surto de uma variante de raiva que infecta seres humanos, que faz com que essas pessoas se comportem como se fossem zumbis malucos, né? Pessoas embutidas de uma cólera incontrolável, e que faz com que essas pessoas adotem comportamentos de canibalismo, e essas pessoas estão presas dentro do prédio porque, afinal de contas, o governo percebeu o que estava acontecendo e colocaram essas pessoas dentro do prédio em quarentena. Apesar desse filme pertencer bem forte ao gênero na qual ele pertence, ou seja, não existe um texto inovador, um texto, sabe, não tem acontecimentos que de fato tornem ele uma coisa 100% original, ele tem a sua dose de originalidade que faz com que ele se destaque em relação a outros filmes desse gênero de terror zumbi e também found footage. Eu gosto bastante de filmes onde eles limitam todos os acontecimentos a uma única locação, como por exemplo o filme Demônio, que eu falei pra vocês, onde tudo acontece dentro de um elevador. No caso, tudo acontece dentro do prédio, e isso gera um sentimento
claustrofóbico. Isso gera esse sentimento de aperto, um sentimento de que você não tem saída, um sentimento de que não tem pra onde você fugir, de que você tá condenado, de que o tempo todo você não está seguro. E isso colabora muito com aquele elemento de escalação de perigo, né? Que no filme é como nos outros filmes de zumbis, né? Que é, à medida que as pessoas vão sendo infectadas uma a uma, as pessoas são expostas ao perigo cada vez mais. Como o ambiente está muito fechado, à medida que o número de pessoas vão sendo infectadas, o ambiente tem menos locais seguros, ou seja, o perigo aumenta e a possibilidade de se esconder diminui. E isso faz com que você se dê medo, né? Os personagens, assim como o roteiro, eles também não possuem construções únicas, mas possuem construções muito sólidas que faz com que esses personagens ajam de forma crível. Você não precisa de uma suspensão de descrença para imaginar que eles agiriam de determinada forma, tanto de forma inteligente quanto de forma burra. E isso faz com que diferentes coisas possam acontecer de diferentes origens, sendo de simples acontecimentos circunstanciais do ambiente ou até mesmo coisas que pessoas possam fazer tendo como consequência um perigo ou uma solução. Então isso faz com que, mesmo nesse ambiente formulaico de filme de zumbi, as coisas aconteçam de forma original, de forma inesperada, ou seja, o filme não é nada previsível. E se tem uma coisa que o filme faz muito bem é dar susto, pessoal. E mesmo sendo jump scares, não é aquela coisa padrão. Eles utilizam o ambiente, utilizam os personagens, eles utilizam o som ambiente para gerar susto e eles são criativos, pessoal. E eles não se pegam apenas na ferramenta de susto, eles também são muito bons em criar tensão, sensação de escala de perigo, tanto em curto, médio e longo prazo. E isso faz com que o filme não seja linear, não seja monótono. Você fica o tempo todo na ponta da cadeira esperando o que pode acontecer. As atuações são convincentes, principalmente para repórter. Cara, eu gostei muito da atuação da atriz. Lembrando, pessoal, que eu tô falando do filme espanhol, não tô falando da versão americana, que é o Quarentena, tô falando do REC, tá? Que é o espanhol. Mas no geral, os atores em si estão todos muito bons. Eu não tenho aqui nenhum destaque para dizer para vocês e ao mesmo tempo não tem nenhum ator que me tirou da trama. Então, o que eu posso dizer é que todos mandam muito bem, incluindo o elenco infantil. A trilha sonora também é muito boa, apesar de ser uma trilha sonora clichê na qual o gênero pertence, né? Ela é bem aplicada, ela exerce a função de forma exemplar. Então, apesar de não ser muito original, ela é bem empregada, funciona e sim, é boa. Os efeitos sonoros também são muito bem aplicados. Dá pra ver que eles criaram muitos efeitos sonoros a partir de recursos práticos para que fique convincente, aquela coisinha na tua orelha, sabe? Aquele som que faz você acreditar que determinada coisa que está acontecendo ali não é atuada. É bom, no caso, eles conseguiram fazer, seja bom e não seja repetitivo, ao contrário de certos filmes que pegam o mesmo track de som e fica repetindo com aquela síndrome de Teletubby que te tira da obra. A fotografia também é muito boa. Como eles estão em um ambiente muito fechado, dificilmente você tem ângulos muito abertos. Então o filme ele se foca muito naquele gênero do found footage que é apertado, você não tem ângulos, você não sabe o que está acontecendo à sua volta, e deixa tudo muito claustrofóbico, que é geralmente o recurso principal de um found footage, e eles conseguiram executar isso muito bem. Mesmo que seja formulaico dentro do gênero found footage, ele foi muito bem executado e eles souberam utilizar esses recursos para gerar clima de terror. Na minha opinião, eles estão de parabéns. As cenas em si, as simbologias e tudo mais não tem tanto significado assim na própria produção e no próprio valor de produção do filme, sabe? O filme ele tem a fotografia nua e crua de uma forma expositiva, não existe
digamos assim, escolhas de cores para determinar se um determinado momento de tensão, se um determinado momento de calmaria. No caso, os acontecimentos rolam de forma orgânica, porque faz mais sentido com o gênero found footage. Não teria o porquê eles aplicarem todas aquelas significâncias de cores, como por exemplo é em Clube da Luta, em um gênero found footage, porque é uma única câmera, é uma única pessoa filmando. Então esse tipo de coisa eu acho que não combinaria. Apesar de não ter, eu não acho que está errado, muito pelo contrário, eu achei que foi coerente. E o desfecho do filme, pessoal, o final do filme é perturbador. O filme, cara, de fato conseguiu entregar pra mim um fim que me deixou muito impressionado, e ao mesmo tempo que você não sabe o que aconteceu de fato, você fica imaginando. E isso faz com que o filme fique na sua cabeça por um bom tempo. Ele gerar uma experiência pós-exibição, né? Então, esse filme conseguiu fazer isso comigo. Não sei se conseguiu fazer com vocês, mas comigo eles obtiveram bastante sucesso. Ou seja, eu fui um demográfico perfeito para esse filme. Então é isso, pessoal. REC é um filme de terror e suspense com uma execução muito boa, com personagens bem sólidos, bem construídos, atuações muito bem feitas, situações críveis, roteiro bem fechado, fotografia que condiz e ajuda com todo o clima de terror, né? Efeitos sonoros que convence você de que aquilo tudo não é atuado. Trilha sonora que ajuda e auxilia com a sua percepção, gerando em você a emoção correspondente ao que o filme exige, e com um desfecho perturbador que vai fazer você pensar no filme por um bom tempo. Então é isso, pessoal. Se você gostou da análise, clica no gostei, inscreva-se no canal, e se você quiser dividir a sua opinião com relação a esse filme, fica aqui e comente o que você achou. Lembrando, pessoal, aqui não é canal de cinéfilo, tá? Aqui é só uma pessoa dividindo a sua experiência com filmes, tá? Então, divida a sua, de preferência com gostei, não gostei e por quê. Eu não quero comentários apaixonados ou comentários de ódio, nua e crua, porque pra mim, na boa, pessoal, isso não quer dizer nada, tá? Então é isso, um grande abraço pra todos vocês e falou!